A maternidade começa muito antes do teste positivo. Antes mesmo de começar a tentar engravidar, a gente sabe que já aparecem muitas dúvidas, inseguranças e é essencial que a gente saiba preparar o nosso corpo e deixar ele totalmente equilibrado para essa gestação que está por vir. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados essenciais na pré-concepção e na gravidez para que tudo corra da melhor maneira possível, tanto para a mãe quanto para o bebê. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Camila Espinosa, especialista em alimentação consciente, e a gente está começando mais um Pura Vida Cast. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Carla Fiorillo, nutricionista, especializada em adolescente e em transtornos alimentares, pós-graduada em marketing e mãe da Alice e da Lara. Carlinha, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada a você, o prazer é meu, é um prazer realmente a gente estar aqui para falar sobre um assunto tão gostoso. Um assunto tão bom, né? Tão gostoso, que é a gestação, é a nutrição na gestação. Exatamente. E eu queria começar te perguntando, porque a gente sabe que a gravidez saudável, ela começa muito tempo antes do teste positivo, né? Quando a mulher começa a tentar, né, ela tem que fazer ajustes na alimentação, no estilo de vida. Queria saber qual é o tempo ideal antes dela começar a pensar numa gestação e o que cuidados ela pode tomar para se preparar para estar com o corpo equilibrado. Essa é uma pergunta muito bacana, porque cada vez mais a gente tem falado do preparo do corpo, né, para esse momento tão importante da vida da mulher. Então, a recomendação, claro, é que essa pessoa tenha sempre um estilo de vida saudável. Então, quanto antes ela já conseguir adotar não só uma alimentação equilibrada, mas também uma rotina de atividade física, um sono adequado, tudo isso vai contribuir, vai enchendo ali o cofrinho dela para ela se preparar realmente para esse bebê que ela vai guardar ali dentro dela. Então, quanto antes, melhor. Né? E aí a gente tem hoje alguns estudos que já mostram que determinados componentes ou nutrientes são importantes para a fertilidade, para essa mulher que está, né, ali planejando ainda antes da gente realmente entrar em outros nutrientes que são mais específicos da gestação. Da gestação e do desenvolvimento do bebê, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem, por exemplo, estudos falando sobre o uso de antioxidantes, né, que é uma categoria de produtos que vem aí ganhando cada vez mais espaço na ciência. Então, esse próprio efeito antioxidante que eles exercem no nosso corpo, né, combatendo aqueles radicais livres, né, o excesso de radicais livres, que é como se fosse que eles vão enferrujando ali aos pouquinhos o corpo, né? Então, eles são importantes para a saúde não só dos óvulos, mas também do ovário. E a coenzima Q10, que é um desses antioxidantes, ela tem se mostrado bem efetiva para a saúde dos óvulos. Então, é algo realmente novo e que está cada vez mais no dia a dia aí dos consultórios, nas prescrições, para a mulher que busca realmente esse preparo antes. E aí, fora isso, a gente tem, né, o próprio ômega com seu potente efeito anti-inflamatório, né? O que os cientistas têm descoberto, Camila, é que uma dieta anti-inflamatória, de uma forma geral, assim, ela é uma dieta que ela vai ajudar a fertilidade dessa mulher, né? E o ômega é um grande aliado, aí, um potente anti-inflamatório. Então, sem dúvida, ele é muito importante estar ali no dia a dia, como muitas vezes uma forma de um suplemento, né? Sim, a gente sabe porque que a gente não consegue, né, na alimentação apenas. Exatamente. Então, o suplemento é uma via muito efetiva para a gente garantir esse aporte de ômega. Tá. E a gente tem alguns outros também, eu sempre quando eu falo é engraçado, porque a melatonina, que ela é tão falada, né, sobre a saúde do sono, mas ela também tem se mostrado aí eficaz para a saúde dos óvulos e dos ovários, né? E claro, quando a gente tem uma boa noite de sono, com um descanso realmente efetivo, a gente sabe que a saúde como um todo também se beneficia. O corpo fica mais equilibrado, né? Até mesmo a inflamação, né? Exatamente, tudo está conectado. Sim, né? Então é importante ter uma boa alimentação e usar, né, ali esses suplementos para complementarem esse ambiente aí perfeito. Exatamente, né? Porque a gente sabe, como o ômega 3,
que é um componente que a gente não consome. Um outro, por exemplo, muito importante é a vitamina D. A vitamina D, apesar de ser muito conhecida pelo seu papel na saúde do osso, Sim, e na imunidade também, né? exatamente. O que os estudos mostram é que ela tem um importante papel ali na saúde reprodutiva e hormonal, né? E a gente sabe, 99% da população brasileira não consome o que precisa de Sim. vitamina D, né? Então, se Sim. tem, né, a cada 10 pessoas, 9 não consomem. Ô, Carlinha, você acha que hoje, assim, a gente vê muitas mulheres jovens hoje sofrendo com fertilidade, né? Com verdade. dificuldades para engravidar. Cada vez mais eu tenho visto, assim, né? Sem citar nenhuma pesquisa, nada, mas na minha vida, né? De relacionamentos mesmo. Você acha que isso tem a ver com talvez uma deficiência nutricional gerada pelo estilo de vida tão estressante que a gente tem hoje? Com certeza, essas deficiências, né, essa dieta muito rica em gorduras, em açúcares, ela afeta diretamente, né, mesmo porque a gente causa um estado inflamatório nesse organismo, que é um potente inibidor da fertilidade. Sim. Então, isso sem dúvida. E tem outros componentes, né? Então, o estresse, essa falta de um sono adequado, a própria poluição dos grandes centros urbanos. Então, Sim. hoje a gente tem visto que realmente são todos fatores que vão lá minando a fertilidade. Sim. E é importante a gente lembrar também que deve se olhar para a fertilidade masculina. Muitas vezes a gente, né, Também, só né? olha pelo lado da mulher, mas é importante também que a gente olhe a saúde desse homem, que com certeza vai ter basicamente os mesmos problemas de Sim. falta de nutrientes. E quais nutrientes são importantes para a fertilidade masculina nessa fase pré-concepção? A gente tem o papel de alguns minerais aí juntos, então o zinco, o selênio, que aí são mais relacionados à motilidade dos espermatozoides também. E aí tem questões de sono, sedentarismo, né, que são questões que às vezes são mais relacionados à saúde masculina. O excesso de peso, nos dois casos, também influencia. Então, muitas Sim. vezes, né, junto com esse trabalho de nutrir mais o casal, também é importante a gente gerenciar esse peso, sempre de uma maneira equilibrada, nada de dietas radicais, mas é importante também olhar para esse corpo que muitas vezes ali não tá trabalhando de uma forma adequada. E aí, Sim. como é que a gente Sim. vai conseguir, né, esse grande resultado se nenhum desses dois corpos Sim. está em equilíbrio? Sim, gerenciar o peso e gerenciar o estresse também, né? Porque essas Exatamente. situações também onde a pessoa começa a demorar para engravidar, ela fica estressada, aí é um ciclo, né? negativo que vai se alimentando, né? Exatamente, é a ansiedade de esperar aquele positivo, né, do atraso da menstruação e não vem, e aí muitas vezes desconta na comida, porque a gente sabe que a comida Sim. acaba sendo uma válvula Sim. de escape para esse tipo Sim. de estresse, Que de acaba ansiedade. piorando ainda mais a Exatamente, fertilidade. porque aí a gente brinca, não vai descontar numa salada, né? Vai descontar em alimentos que em não tem. ultraprocessados, Exatamente. excesso de açúcar, né? Tudo que a gente sabe que Exatamente, não vai não tem ajudar. benefício, né? Não vai ajudar. Exatamente. E quando a gente fala já numa gravidez, né? No desenvolvimento do feto, quais são os nutrientes essenciais já nesse momento, né? Em que alimentos uma grávida deve focar? Ótima pergunta, porque a gente muda muito o cenário a partir do momento que tem um feto ali dentro Sim. dessa mulher, E né? muitas grávidas também, né? A gente falou sobre descontar na comida. A gravidez também é um momento de insegurança, de ansiedade. E muitas grávidas ainda hoje têm aquele pensamento: eu tô grávida, eu vou engordar mesmo, então pode tudo. Depois eu corro atrás do prejuízo, não tem? Muitas, vou comer por dois, né? E não é bem assim que Não é, funciona, né? Não é, por isso que a gente tem que priorizar a qualidade, né, desses alimentos. Então, pensando em nutrientes que são importantes, a gente tem ali de bate-pronto o ácido fólico, que ele é uma vitamina que ele é essencial para formar o tubo neural. O que é o tubo neural? É quem vai dar origem ao cérebro, né? E os estudos são muito claros de mostrar que as gestantes que, né, isso muito tempo atrás, mas que não tinha esse cuidado com ácido fólico, a gente tem realmente esses bebês nascendo com questões neurológicas, de malformação cerebral. Então, o ácido fólico, sem dúvida, é um das primeiras preocupações. E até, já que a gente está falando de ácido fólico, eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre o ácido fólico e o metilfolato, que é a forma mais biodisponível, né? Porque eu lembro, na minha primeira gestação não existia metilfolato. A gente era ácido fólico. E era engraçado porque você não começava a tomar antes. Não. Era assim, os primeiros 3 meses tem que tomar ácido fólico. Exatamente. E começava quando você descobria. E às vezes a pessoa podia descobrir com 2 meses e meio, né? Exatamente. Então,
tem um ponto super importante. Então, assim, quando a gente fala de uma gestante, primeira coisa é, as necessidades nutricionais dessa mulher estão muito elevadas, né? Então, são 2 seres ali que precisam ser nutridos. Então, sim, quando a gente fala de aporte de proteínas, de vitaminas, de minerais, sim, essas quantidades estão todas aumentadas. E aí, como eu supro com uma alimentação equilibrada, mas sim com a suplementação. E aí, quando a gente fala de suplementos, a biodisponibilidade, como você trouxe, ela é importantíssima e pouco se fala delas, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai olhar, né, a caixa de um suplemento, a gente vai ver a quantidade, aí eu vou comparar, esse daqui tem 1.000, esse daqui tem Sim. 900, esse é melhor. Mas a gente precisa aprender também a olhar a biodisponibilidade, que nada mais é o quanto aquela vitamina está disponível para o nosso corpo utilizar. Então, se eu pego a mesma quantidade de 2 vitaminas, uma muito biodisponível e outra pouco, essa daqui eu vou aproveitar O corpo vai aproveitar 90%. muito E mais, essa daqui eu vou né? aproveitar às vezes 30%, 20%, a gente brinca com aquele xixi caro, porque vai tudo ser Sim, eliminado, sim. né? Então, observar esses produtos que têm essa preocupação de trazer uma biodisponibilidade, como o metilfolato, faz toda a diferença, Sim. assim. É o investimento que você está fazendo por algo que realmente vai gerar um resultado, Sim, né? E aí, sim. nesse momento, como você falou, tão delicado, né? Que gera inseguranças, que a gente já quer começar a cuidar ali, mesmo na nossa E barriga. a gente tem que saber, né, ter a certeza de que tá fazendo o melhor possível, né? Exatamente, Eu acho exatamente. que uma das minhas grandes viradas de chave, assim, eu já me alimentava muito bem, mas como eu fui modelo, tudo, eu me alimentava bem pelos motivos errados, né? Então era aquela coisa que não queria engordar, enfim. E na minha primeira gestação, eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, eu tô gerando um ser É, dentro de mim, é. né? Que coisa maravilhosa. Que combustível que eu vou estar, né, enviando aqui Exatamente, pela minha... e eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Até naquela questão da quantidade, mas não necessariamente vai trazer a qualidade, né? De Sim, nutrientes, sim. porque a gente pensa, é isso, né? Você tá formando um cérebro, você tá formando um Sim, que vai pulmão dentro adiantar um de monte de você. caloria vazia ali, né? Exatamente, a gente tem o cordão umbilical. A gente sabe que, inclusive, tem alguns estudos mostrando, inclusive, a questão do sabor, né? Então, uma Que forma o gestante paladar da que forma o criança, né? paladar mesmo na nossa, dentro da nossa barriga. Então, assim, Sim, é um cuidado realmente muito necessário. sim, E quanto mais a gente puder se apoiar em suplementos que realmente tragam o que tem de melhor, sim. é um E momento. numa alimentação que realmente tem uma densidade nutricional, né? Não apenas Exatamente. calorias que vão fazer Ex- volume ali e não vão trazer nenhum Exatamente. benefício para o bebê, né? Exatamente. Eu falo que muitas vezes a gestação é uma grande virada de chave que essa mulher vai ter em relação a uma alimentação mais saudável, né? Sim, Então, agora eu preciso cuidar de mim, mas eu preciso cuidar desse sim, bebê que tá aqui, sim, né? Então, uma alimentação, como a gente sempre fala, colorida, né? Onde a gente tenha proteínas, fibras, vitaminas, minerais. Então, compor muito bem, né, esse prato. E a gente sempre fala também dos prebióticos, probióticos também essenciais para a saúde intestino, né? intestinal, né? A gente sabe que muitas gestantes passam por quadros de constipação, é muito comum Sim, aí, né? Que pode desenvolver para outros quadros. Então, também cuidar da saúde desse intestino, né? sim, Com prebiótico, com probiótico e, claro, ingestão hídrica, né? A gente fala tão pouco, mas ela é tão importante, sim. né? Ainda mais para esse momento. Então, a gente também precisa cuidar de quanto que a gente está bebendo de água todo Sim, dia. então você falou da vitamina B9, né? O Exato. metilfolato, a hidratação, a ingestão de fibras e que mais, assim, de minerais, de vitaminas que são Olha, a essenciais. gente tem 2 minerais aqui, eu vou trazer um pouco de exemplo de minerais, que é o cálcio e o ferro, né. Tá. A gente também tem questões na população brasileira, né, porque às vezes a gente ouve essa informação e fala: "Ah, eu acho que eu não devo ter isso, acho que tá tudo bem aqui", mas Eu me alimento bem, né? exatamente, mas a É. gente tem mais de 90% da população brasileira com deficiências de Nossa. cálcio, então realmente é um grande problema de saúde pública que a gente tem. E aí lembrando, a gestante precisa de mais, então se você não consumia nem enquanto você não estava gestante, a chance de você não atingir o que é recomendado estando gestante é muito grande, né, Então é então importante, de repente, ficar atento a isso e suplementar? exatamente, tanto o cálcio quanto o ferro. Então, esses 2 minerais são importantíssimos. E aí a gente está falando aqui não só da saúde materna, né? Então, a gente está falando também da saúde desse bebê. O cálcio, ele tem um grande papel realmente na saúde óssea nesse momento. Mas aqui eu não estou falando só dos ossos da mãe. Sim, Eu também estou falando do dos ossos do desenvolvimento do bebê. bebê também. Uhum. E a gente também tem que pensar que depois que esse bebê nasce, a gente muitas vezes tem uma perda aí de densidade óssea, né? Então eu Uhum. preciso também Sim, ter esse cuidado, inclusive depois, né, que esse
bebê nasce, e muitas vezes No vale a período de pena. amamentação. Exatamente, a gente brinca que suga realmente tudo que a gente Sim, tem, sim, tudo que né? restou da gestação, né? Tadinhas de Exatamente, nós. exatamente. E o ferro, né, importantíssimo para prevenir a anemia. E aí ele também entra como um mineral muito importante para o desenvolvimento do cérebro desse feto. Então, olha como a gente está mexendo com questões importantes, Sim, né? Um cérebro sim, que está se formando e a gente tem que fornecer esses nutrientes para que ele se desenvolva da maneira sim, adequada, né? Então, a sim, gente tem cálcio e ferro aí também como sim. E minerais quais são os importantíssimos. alimentos que são boas fontes de cálcio e ferro? Olha, a gente tem, por exemplo, de cálcio, os alimentos de origem láctea no geral, né? Então, leite, o queijo, iogurtes. E aí, quando a gente traz para o mundo dos suplementos, de novo, a questão da biodisponibilidade é muito importante. Então, a gente vê suplementos que usam cálcio de forma orgânica, né? Então, podendo vir até, por exemplo, de algas, né? Como é o caso do Biocálcio Sim, da Pura Vida, eles são mais biodisponíveis, sim, né? E aí, o ferro a gente encontra muito em carnes, né? Principalmente carne vermelha, leguminosas que a gente fala, feijão, grão de sim. bico, lentilha, então também são boas fontes, apesar da Tá. gente ter alguns fatores ali, mas não deixam de ser boas fontes. E a suplementação também, de novo, né, com formas mais biodisponíveis, como por exemplo o bisglicinato, né, que Uhum. também é uma forma bem absorvida. E eu acho que é legal porque a gente consegue entender essas informações lendo o rótulo, né? Então, Sim, essas formas já vêm descritas, então é olhar ali na hora de escolher, né, ou dependendo do que o profissional prescrever, mas se tiver que escolher ali na hora do mercado, da farmácia, é olhar realmente esses nominhos que estão aí que parecem sim, complicados, esses, mas nada mais são do que formas que o nosso corpo vai sim. aproveitar muito melhor. Sim, né, entender ali o que realmente está presente em cada um, né, a importância porque Exatamente. conhecimento é tudo, Ah, né. faz muita É, diferença, né? com certeza. E vamos falar um pouquinho da questão do apetite, né, que a gente falou sobre, comer por 2. Realmente tem um aumento de apetite, porque Sim. o corpo está trabalhando ali muito, né, e, como trabalhar, né, que estratégias a gente pode usar para de repente, uma mulher que está sentindo muita fome, não Sim. acabar caindo na cilada, né, de consumir alimentos muito calóricos, né, e Sim, pouco nutritivos, exato. né, de que forma que a gente pode auxiliar uma gestante nesse processo? Exatamente, a palavra que você usou é bem exata, é a estratégia que a gente precisa usar, né, então a gente precisa pensar, saber que esse quadro existe, que ela tem Sim, essa necessidade nutricional como um todo sim, aumentada, né, então não só de vitaminas e minerais, mas calórica, proteica, então sim, ela vai realmente, muitas vezes, procurar mais por esse sim, alimento, mas muitas vezes não vai ser a primeira opção, né, que sim. ela vai ter lá, mesmo porque esses alimentos, com excesso de açúcar, gordura, são os mais fáceis, né, que Sim, muitas e vezes que abre um são muito pacotinho. perigosos, né, na gestação, quando a gente Exatamente, fala até do risco de diabetes gestacional, de exatamente, várias de pré-eclâmpsia, intercorrências né, com ali, excesso né. de sódio acontecendo, então, realmente, a opção prática nem sempre é a melhor, né, Sim, então, a gente tem que munir muito bem essa gestante de informações, mas também de alimentos que podem ajudar nessa saciedade dela, então, por exemplo, proteínas, né, tá. que vão promover a saciedade, um prato cheio de fibras, então com frutas, legumes, verduras, né, de preferência os crus, porque tanto a proteína quanto a fibra, elas vão promover a saciedade, ou seja, ela vai se sentir satisfeita, Sim, né, e vai evitar muitas vezes ocorre até os beliscos, né, eu comi aqui, mas daqui meia hora eu tô comendo mais um pouco, aí eu tô comendo mais uhum, um pouco, então, quando a gente consegue deixar ela satisfeita dentro, por exemplo, das grandes refeições, ou mesmo nos lanches intermediários, é essencial justamente para que a gente consiga fazer um gerenciamento melhor desse peso, né, não deixar ela sim, descambar aí. sim. E o consumo de proteínas, Carlinha, na gestação, ele é Ele importante? é essencial, a gente tem realmente uma necessidade muito aumentada aqui, né, e como a gente fala, a gente não pode deixar de ignorar que a gente está carregando um peso a mais, né, até assim da Sim, barriga, desse sim, bebê, sim. de líquido, de tudo que tá ali, né, e a gente tem estimulado sim essa gestante a fazer uma prática de atividade física, óbvio, sempre orientada pelo profissional de saúde que acompanha, acompanhada de um educador físico, mas ela pode e deve continuar aí a sua rotina de atividade física. Então a Uhum, proteína é essencial para ela conseguir manter essa musculatura, sim. manter essa massa magra Porque ela precisa para saudável. ela e para o bebê, né. Exatamente. Então, a gente não deixa de fazer atividade física, mas também a gente continua abastecendo esse corpo com tudo que ele precisa para ela e para o bebê.
Sim, perfeito. E os desejos, hein? Ai. Porque a gente escuta muito, eu nunca tive nenhum desejo, assim, incontrolável, mas, a gente escuta muito as grávidas dizerem que têm desejos por determinados alimentos, às vezes Sim, coisas até que elas não é gostavam quando não verdade. estavam grávidas, né. Isso realmente tem a ver com, às vezes, sinais do corpo de alguma necessidade nutricional ou é mito? Então, você sabe que é uma questão muito engraçada essa, porque nem a ciência chegou a uma É conclusão mesmo? exata sobre essa questão. O que a gente tem visto hoje, na verdade, é que esses desejos, eles são multifatoriais, ou seja, são vários fatores que podem ali influenciar nessas vontades, como você falou, né? Nunca gostou de um alimento, passa a gostar, né? Aham. Ou não gostava de um alimento e passa a gostar, ou só quer comer um determinado alimento. Então, isso é muito comum, né, na gestação. E aí, então, o que a gente tem hoje? Então, um primeiro fator é o fator psicossocial, né? Muitas vezes essa mulher está num momento muito vulnerável, em que ela Carente. carente, que ela precisa dessa atenção. Então, muitas vezes, buscar por atender esse desejo, e aí ela vai pedir, né, para o parceiro, No para a meio da mãe, noite, quantas pessoas não exatamente. contam? Nossa, minha esposa acordava às 2 da manhã com vontade de comer uma coisa, assim, que só tinha do outro lado da cidade, Parece que né. colocou despertador para Aham, tocar, para ter o Mas desejo eu aquela preciso agora é hora. bom que tem Rappi, iFood, essas Aí é coisas, só então, mandar vir. né, mas antigamente você imagina, o Tinha marido que tinha que sair no meio da noite, pra porque aí buscar. falavam ainda que o filho ia nascer com Com a cara de cara do alguma coisa. Olha, esses maridos já devem ter passado por poucas É. e boas, né. Mas tem uma questão sim ali de uma busca de um afeto, ou mesmo para acalmar um pouco, né, aquela ansiedade, aquele estresse que é tão característico desse momento. Uhum. Tem, algumas evidências, não muitas, que mostram que essa oscilação hormonal, que é uma loucura, né, de Sim. sobe e desce de hormônios, que essa variação hormonal também poderia propiciar a procurar por determinados alimentos. A gente também tem uma questão, na verdade, mais uma teoria, mas alguns artigos, alguns estudos trazem essa teoria de que o desejo era uma manifestação de uma necessidade do corpo. Então, por exemplo, uma gestante que, eu tô com muita vontade de comer carne, que na verdade esse Precisa corpo de B12. exatamente, ou precisaria de ferro. Então, tem algumas teorias que falam que é como se o corpo, tem uma teoria chamada Body Wisdom, que é a A sabedoria sabedoria do do corpo, corpo, né, que a né. gente sabe que ele realmente é sábio. Então, não é nada comprovado, Mas mas faz sentido, faz né. muito sentido mesmo, né. E aí a gente tem outros pontos também, por exemplo, é muito comum na gestação sentir as náuseas e os enjoos, né. Então, a gente tem alguns alimentos que aliviam pelo menos a sensação do enjoo, Sim, como por exemplo alimentos cítricos. sim. Então tem muita gestante, e eu fui uma dessas que assim, Eu me não vou nem afundei no limão. comentar o assunto, porque, assim, eu Ai, enjoo muito, ai, muito, assim, agora na minha última gravidez, até os 4 meses, nossa, mas eu sou aquelas que enjoam de ir para o hospital tomar soro. nossa, Camila, E não há coitada. nada que eu quero até saber quais são as estratégias, porque não há nada que resolva, assim, nem limão, não é nada, nada. Eu ficava Exatamente. prostrada no sofá, olhando para o Nossa, teto, esperando sem passar. olhar para muita coisa, sabe, eu não olhava para o celular, eu não falava com ninguém, porque qualquer movimento brusco, eu tinha que Enjoo. sair correndo para o banheiro. Acredito, realmente. Tem, gestantes que têm esse quadro mais agravado, que é como o seu caso, É, né. E aí tem outras que é mais suave, e por exemplo, os cítricos, né, por mais que fisiologicamente ele não vá aliviar o enjoo, mas aquela a sensação do sensação do refrescante frescor, exatamente, então ele alivia. que a Então gente fica com um gosto estranho na ai, tá ia boca, o dia né, é inteiro uma ali, né. loucura, a gente meio salivando. Eu não Olha, posso nem lembrar que me dá arrepio. já quem passou sabe, É. né. Então, assim, muitas vezes o desejo, por exemplo, por alimentos cítricos, vem como uma resposta a esse tipo de sintoma, então eu vou procurar alguma coisa cítrica por conta desse enjoo, Sim, por conta sim, é quase uma coisa sim. Eu lembro que falavam inconsciente. de gengibre Sim, o também. gengibre efetivamente ele é um alimento que realmente ele traz, é o mais conhecido e mais claro na ciência de que ele realmente faz efeito. Então, hoje as pesquisas mostram, assim, uma recomendação de consumir 1 grama de Tá. gengibre, né, quando tem esse enjoo aí persistente, principalmente nos 3 primeiros meses, que o Uhum. enjoo acompanha a gente da hora que acorda até a hora que dorme, né. Uma loucura. Então, o gengibre, ele
se mostra eficaz, né, para diminuição desse enjoo. E a gente também tem alguns estudos mostrando que as próprias proteínas também pode ajudar, porque ela como se fosse assim, a gente tem a motilidade gástrica, que em outras palavras é quando o nosso estômago está se mexendo. E Tá. a proteína, ela conseguiria estabilizar um Diminuir. pouco Ela é mais. mais difícil de digerir. Exatamente. E aí, com isso, a tendência é melhorar esse enjoo. Então, a proteína, que a gente já falou, né, sobre a Sim, já é importância importante, muscular, né? saciedade. Então, ela se mostra também bem importante aqui para esse enjoo. E aí, a recomendação que eu dou, né, muitas vezes a pessoa tá enjoada, a grávida tá enjoada, a última coisa que ela quer fazer é comer, Sim. né? Então, por exemplo, um colágeno sem sabor, como a gente tem aqui, entra muitíssimo bem, né? Sim. Porque ele não tem sabor, então ela bebe com uma água gelada ali, E pelo menos tem um um aporte alívio, de proteínas, né? Porque exatamente. isso é preocupante. Eu lembro que eu emagreço no começo da Nossa, gravidez. que é muito enjoo, né? É muito enjoo, por mais que eu coma, assim, nossa, é horrível. Então, assim, eu ia te perguntar isso mesmo, assim, que estratégias que ela pode usar para não ter ali uma deficiência nutricional nessa fase dos enjoos? Exatamente, é isso que acontece muito, assim, Proteínas em né? pó. Exatamente, proteínas em pó, as versões sem sabor, são grandes amigas ali de quem tá Pra com não dar, que aí enjoo. aquelas coisas às vezes que a gente adorava, aquele gostinho Exato. maravilhoso do whey, naquele momento É você a não última consegue, coisa que né? você quer ver. E eu acho que o colágeno é uma boa opção, né? Porque além da gente tem essas opções neutras, né? E que daí, né, não tem o gosto, mas até a textura dela, né? Ela não vai ter aquela textura láctea que também nem sempre Sim, cai bem, sim, né? Então ela fica ali o líquido ralo. E aí, sim. se você quiser colocar na água, Sim, tô espremer um até pouquinho lembrando, de sabe o que? Do limão. Pura Juice, que não tá aqui, É né? Ele deve ser verdade. perfeito. Você sabe que eu nem tive essa ideia? É que ele é de whey, né? Ele é bem filtradinho, mas ele Ele tem o é um whey. isolado, É, mas é uma opção mais refrescante. É é, tudo que é. traz essa refrescância, né? E Ajuda, coloca né? gelo em tudo e É, para dar aquela aliviada, porque com realmente certeza. é uma briga É muito entre o que você difícil. consegue consumir, e aí acho que esses suplementos facilitam muito a vida, porque começa a ser uma questão de saúde mesmo, Sim, né? Uma fase sim. que é esperado que você ganhe peso e você tá perdendo Sim, peso, e com exatamente. isso você sabe, você não tá conseguindo nutrir Sim. nem E é uma você. das fases ali mais importantes no desenvolvimento do feto, Sem né? dúvida, os 3 primeiros meses é justamente a gente tem a É. formação do cérebro, E né? se você não comer, o corpo vai sugar de Da onde você, tiver. da onde estiver, né? O corpo é sábio, o corpo do bebê também é sábio, né? Exatamente. Então, É a realmente. lei ali de quem tá precisando mais na hora, Exatamente. né? Aí volta a importância desses estoques, né? Mas de uma vida saudável antes dessa gestação, Sim. de começar o quanto antes A se a se cuidar. cuidar, deixar esse, né, eu brinco, essa terra fértil, né? Para quando vier Exatamente. realmente esse bebê ter nutrientes ali em volta dele. Exatamente. E aproveitando, falando disso, né, desse terreno aí que tem que estar fértil, que tem que estar bem equilibrado, queria que você falasse um pouco também de outros estressores aí, né, dos disruptores endócrinos, então produtos químicos, agrotóxicos. Que cuidados você recomenda para essa mulher que está tentando ou que já está gestante tomar com isso? Que cuidados? A gente tem realmente um desafio na alimentação atual, porque parece que todo mundo é bombardeado por opções que nem sempre são o melhor caminho, principalmente para quem ou está pretendendo engravidar, ou realmente para quem já está grávida, né? Então, Uhum. a minha recomendação é sempre buscar a alimentação o mais natural possível, né? Comida, né? Comida de verdade, né? Então, verduras, legumes, proteínas, carboidratos de boa qualidade, né? Então, aqueles como batata, mandioca, batata doce, até um arroz integral, uma massa integral, são super importantes. E uma alimentação variada, né? A gente sabe o desafio que é, Sim, ainda mais que a gente depois se torna mãe, né? Como sim, encaixar uma alimentação que não é monótona, sim. mas que ela é essencial, né? Por isso que a gente fala, tem que ser um arco-íris o E é prato difícil mesmo, até, né? principalmente a gente falou de orgânicos, né, da questão dos Sim, agrotóxicos, em casa eu só compro orgânicos, é mais difícil é ainda, mais difícil porque nem ainda. sempre tem tudo, né, os orgânicos Exatamente. são mais São, escassos, né, né. tem mais essa sensibilidade. Na verdade, ele respeita esse ciclo natural, Sim, né, que sim, a gente que é o tem. certo, né. Exatamente, das safras, né, e a É, gente sabe que é um alimento de qualidade nutricional melhor. A gente já tem até sim, estudos realmente comparando, né, alimentos orgânicos com não orgânicos e tem uma superioridade, né, ele tem mais nutrientes do que outros. Então, o orgânico entrar sempre que possível, né, a gente sabe que nem sempre é possível, mas quando possível é super bacana. E aí,
como a gente está falando de gestação, né? E é um período como, de novo, a necessidade está aumentada, dificilmente a gente vai conseguir suprir tudo pela alimentação. A busca por suplementos que sejam mais limpos, né? Então, quando você termina de ler a lista de ingredientes e não viu nenhuma palavra muito esquisita. Nada que você não conhece, nunca ouviu falar, impronunciável, né? Impronunciável é um ótimo parâmetro, né? Então, quando você vê ali que o que tá ali é a vitamina ou é o mineral, é sempre a melhor opção, porque, bem, na verdade, a gente na ciência, a gente não tem muitos estudos com as gestantes, porque nenhum pesquisador vai submeter uma gestante a um experimento, isso, né, é completamente fora da muito pouca ética. pesquisa, Então, né? o raciocínio que a gente usa como profissional de saúde para essa gestante é melhor evitar. Então, é melhor evitar contaminantes, aditivos químicos. Acontece alguma coisa, não sabemos, mas não vamos testar. Sim, Então, na dúvida, exatamente. a gente sempre o mais natural realmente possível, a comida caseira, a gente nem tá falando de grandes elaborações, mas realmente a alimentação do dia a dia, ali com uma fartura em termos de qualidade, de variedade, de Higiene, frutas, né? Que você sem tava falando, eu lembrei, dúvida. né? Dos peixes crus, que tudo bem, pode de vez em quando, até que Sim, ok, mas tem que ser de boa procedência, num exato. restaurante que você confie. E saladas, a Conhece. mesma A coisa, mesma né? coisa, a higiene, principalmente das folhas. Nossa, a gente vê muitos casos, De né, de contaminação, né? contaminação e a pessoa muitas vezes pensa em tudo, menos Na nas folhas. saladinha que ela comeu no restaurante, né? Exatamente, é muito comum isso. Então, uma higienização adequada. E dentro de casa também, porque às vezes a gente cobra do restaurante, mas dentro de E casa a não gente não faz, tá fazendo, né? Então, exatamente. essas frutas que são consumidas com casca, então, por exemplo, uma maçã, a uva, é importante ter essa higienização correta dentro de casa, porque muitas vezes a gente, né, essa mulher vai se alimentar, vai fazer várias refeições dentro de casa. Então, Sim, sim. tão importante quanto cuidado fora, né, nos restaurantes, é importante É esse em casa cuidado também. exatamente dentro de casa. É verdade. Carlinha, infelizmente, estamos terminando, nosso tempo está acabando, mas eu tô feliz porque a gente vai ter a continuação desse episódio, a gente vai falar mais ainda aí sobre a saúde da mulher, sobre esse momento especial. Então, muito obrigada e eu te espero aqui já já no próximo. Combinado, eu adorei participar desse primeiro episódio, também tô ansiosa pelo próximo, a gente vai falar mais dessa mulher que se tornou mãe, que muitas deixou de cuidar, Sim, né, dela mesma, dela né? mesma, Vai ser exatamente. Tem incrível. bastante papo pela frente. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você. E se você nos ouviu até aqui, muito obrigada pela companhia. E não perca o próximo episódio, onde a gente vai continuar falando sobre a saúde dessa mãe, só que depois do nascimento do bebê. Se você gostou desse episódio, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, avalie o Pura Vida Cast com 5 estrelas, deixe seu like e compartilhe com quem também vai gostar desse conteúdo. E para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos, inscreva-se no Pura Vida Prime, a plataforma de conteúdo gratuita da Pura Vida, que tem várias aulas completas com especialistas renomados sobre saúde e bem-estar. O link está aqui na descrição. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, te ajudando a fazer as melhores escolhas para sua saúde. Até a próxima!